Aí, Rebobina. continuando, gente, a parte da face, então, a gente, dando continuação, a gente, né, terminou de falar sobre o sistema nervoso, que é a maior atuação, e a correlação, então, da face com os outros sistemas, os hormônios, os neurotransmissores, as memórias, o porquê que muitas vezes acontece a tensão, que é por conta da memória, que, de certa forma, ocorreu com aquela pessoa, em algum trauma, em algum momento da vida dela. E aí, a gente falando um pouco de reabilitação, que depois também vai ser muito falado, a hora que o Paulinho for falar toda a outra parte, fazendo a correlação com os óleos essenciais e com os outros tratamentos, a gente vai ver que fica bem mais tranquilo de entender. Bom, então, aqui é mais para a gente reafirmar mesmo que para a reabilitação a gente precisa ter técnicas de relaxamento, meditação, psicossíntese, terapias integrativas com o uso dos olhos, que a gente já falou, e tudo isso, esse conjunto de coisas vai favorecer o equilíbrio da face. E aí, a gente diz que se a face estiver bem hidratada, que acho que a gente falou um pouquinho na outra aula disso, ela fica mais fluida e mais maleável. E com isso, a musculatura também desliza melhor. Até hoje a Tatinha me fez uma pergunta com relação à inflamação que ela tem, que é a bursite. Ah, mas então a fáscia que provoca, então, daí a gente estava conversando sobre isso. A inflamação ela é uma coisa física, é uma situação física. Então, existe uma inflamação que chama bursite, pode ter N outras coisas. Então, não é que a inflamação foi a fáscia que provocou, mas naquele local onde tem aquele processo inflamatório, a tendência é que aquela fáscia fique uma fáscia comprometida também. Então, se a gente faz uma terapia ali integrativa de relaxamento e de entendimento que ali ela pode se soltar, que são os comandos que a gente faz, a tendência é que melhore essa condição. Pode melhorar, não é que muitas vezes pode ser uma informação muito importante que já teve um agravamento de várias coisas, pode ter N coisas dentro de uma cartilagem, outras coisas bem importantes, que às vezes não é muito fácil de reverter, mas isso é uma tentativa, tá? E aí, então, isso, né, esse deslize do músculo com facilidade melhora a qualidade de movimentos, né, melhorando esse deslocamento, essa qualidade de movimento de todos os membros, do nosso próprio movimento, e também possibilita que esses sinais bioelétricos que passam do sistema nervoso para a face sejam mais eficientes entre cérebro e músculo. Então, essa via, como eu falei, ela tem que ter uma via que vai e volta. Então, se eu tenho um músculo contraído, eu tenho tudo mais contraído, mais difícil de passar esses sinais. Então, se eu não tenho uma facilidade de chegar sinais, eu não tenho uma boa recuperação, eu não tenho uma boa digestão. Se a gente pensar em face visceral, que é aquela face que recobre, né, os nossos órgãos internos, né, mais as vísceras que a gente chama. Então, está tudo ligado à reabilitação. Então, enquanto a face está restrita e desidratada, o sistema nervoso, em contrapartida, ele precisa trabalhar mais para que esses sinais cheguem, é como se tivesse alguma coisa interrompendo esses sinais, né? Então, com isso, você pode ter uma fadiga do sistema nervoso e, por consequente, um aumento de risco de lesões, porque pensa, eu não estou com o sistema nervoso mandando sinais elétricos e eu tenho um movimento de propriocepção, eu me desloco, eu posso ter desequilíbrio, eu posso ter N outras coisas como consequência também, e também lesões, tá? Então, é isso que interfere, no caso, ter uma reabilitação com essas técnicas. Então, é isso. A saúde da face, então, seria fundamental para a manutenção da nossa saúde global do sistema nervoso. Ah, existe a possibilidade de ter câncer na face?
Boa pergunta, mas sim, isso é fácil. A gente sim, porque um amigo ele teve, Pode ser. a informação foi que ele teve um câncer numa pele que cobre o intestino. Que ó. Então, essa pele que cobre o intestino, na verdade, é o peritônio. E aí se formam tumores que podem vir de órgãos que têm um tumor com uma ordem primária. Por exemplo, um câncer de fígado, um câncer de pâncreas, um câncer de estômago, ou mesmo de intestino, pode espalhar tumor para essa região que a gente chama de peritoneal. Que envolve ou compromete a face? Sim, provavelmente, porque é uma formação, né, que pode se envolver. Mas Eu não lembro, na verdade ela não tem uma célula, né? Ela é basicamente colágeno. então, ela não tem um núcleo que a gente poderia também pensar, boa ajuda, Fer, que pudesse se instalar ali um processo tumoral, que precisaria de uma célula com um núcleo, né? E para fazer tumor tem que ter uma unidade celular. Exatamente, bem lembrado, Fer. Então, eu creio que ela fica muito comprometida, óbvio, né? Mas, então, provavelmente não se instala. Eu sei que é no peritônio mesmo, que muitas vezes dá essas metástases. Então, é isso. E aí, faltam dois, vamos lá. E aí, um pouco do que a gente falou sobre o equilíbrio hormonal, para essa face ficar mais íntegra, no caso da plasticidade, né, e da comunicação com o sistema nervoso. Essa regulação hormonal, nós temos alguns hormônios que influenciam no tônus muscular, na elasticidade, na hidratação e no metabolismo dos tecidos, alguns hormônios específicos para isso. Adrenalina, estrogênio, insulina, hormônio da tireoide, ocitocina, a relaxina, que vai diretamente atuar no tecido facial. A relaxina, inclusive, ela quando tem um trabalho de parto, é um hormônio que atua aí para ter essa dilatação. E esses hormônios, quando eles estão em desequilíbrio, eles também favorecem a rigidez. Então, eu tenho uma coisa e a outra mesmo. Eu tenho hormônio em desequilíbrio e todos esses hormônios em desequilíbrio provocando, de certa forma, uma inflamação, uma restrição, uma instabilidade facial, tá? Eu acho que eu já até dei exemplo, por exemplo, do estrógeno das mulheres quando a gente entra na menopausa, dessa questão da rigidez articular, né? Da dificuldade com algumas articulações que a gente tem. Então é isso. E aqui é só um exemplo, então, desses hormônios, né? O que eles fazem para a gente ter noção de quando eles estão desregulados. O cortisol, que é aquele hormônio do luta e fuga, né? Do sistema nervoso simpático. Quando eu estou no estresse crônico, né? Sempre em estado de ansiedade, de cortisol, vai levar uma rigidez, inflamação, desidratação e cada vez menor a regeneração. Então, quando a gente fala de uma dor cervical, de uma bursite, de uma dor, como a Fer falou do marido dela, que ela instalou uma doença física, uma alteração física num grupo muscular, mas ela pode ter vindo desse excesso de cortisol, que na maioria das vezes, é uma coisa crônica que a gente percebe nessa época, né? Na adrenalina e noradrenalina, a mesma coisa, elas mantêm a face em estado de alerta e de contração, associado a medo e ansiedade. Então, ela está sempre pronta para responder a medo e ansiedade. E aí, lembra que a gente falou da memória? Então, mesmo que daí você esteja no momento que você não está, se tratou e está bem, ela teve uma memória. Então, em qualquer outra situação, ela pode desenvolver novamente. E isso provoca uma contração facial também. Aí, contração facial, contração muscular, contração nervosa, mais alteração ainda. Aí, o estrogênio regula a hidratação e a elasticidade, né? E o equilíbrio, então, de novo, aumentando rigidez e dor. Os hormônios da tireoide. Esses são os que mais interferem no tecido conjuntivo, que é o tecido que está na face. Então, um desequilíbrio de tireoide, ele dá um desequilíbrio bem importante, obesidade,
várias outras coisas que vão interferindo nessa parte do tecido conjuntivo diminuído, e inclusive fraqueza facial, né? Então, uma certa debilidade facial, uma certa debilidade de musculatura até. Insulina, né? A resistência à insulina, que é o hormônio que regula a nossa liberação de glicose, que faz a glicuração. Se eu estou resistente à insulina, eu também tenho uma inflamação crônica, e essa inflamação vai lá na matriz extracelular que a gente falou, onde estão as células, os fibroblastos, que ajudam a produzir também o colágeno, que são as células que são responsáveis pela face, são as células da face, de certa forma. A relaxina, que faz a regulação da plasticidade do colágeno, o deslizamento facial, que em excesso também gera uma frouxidão e instabilidade. E em deficiência, rigidez e restrição. Então, é tudo uma coisa e outra que vai combinando e descombinando. Acho que é o último isso. Agora é tu. Tu mesmo. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Nossa, gente. Não, mas essa parte foi sua. Vai, foi embora. Você não foi triste, isso não. Deixa eu ficar aqui. Bom, aí, dada essa primeira parte que a gente entendeu um pouco mais fisiológica, né, ou anatômica também, né, pô, se a gente pode dizer assim, a gente queria entender um pouco melhor como que a face se relaciona com os nossos outros corpos, com os aspectos mais sutis. E aí também foi um outro campo de estudo nosso. E aí a gente deu esse nome para essa outra parte da nossa apresentação de face é o tecido da alma. Por que será que a gente está fazendo essa hipótese, né? Da face é como um tecido da alma. Vou ler aqui que fica mais fácil, né? Depois a gente conversa. Então, antes de ser apenas uma estrutura anatômica, a face é um sistema vivo de comunicação. Ela envolve, conecta, sustenta cada célula, músculo, órgão e osso do nosso corpo, formando uma teia contínua que integra todas as partes em um organismo pulsante. Então, por isso que a gente começou a fazer uma associação com algo que fosse mais espiritual, porque ela tem essa característica de permear todo o nosso corpo. Então, se ela permeia todo o nosso corpo, se ela promove comunicação entre diversas partes, a gente falou, opa, tem alguma coisa a mais aí que a gente precisa entender. Porque se essa comunicação estiver mais fluida, se a gente conseguir, em alguma medida, melhorar isso, o nosso corpo como um todo vai responder com mais saúde, com mais harmonia, com mais leveza. Então aí a gente começou a ir por esse lado. É por isso que muitos pesquisadores e terapeutas contemporâneos chamam a face de um tecido da alma, porque nela se imprime não apenas o que a gente vive fisicamente, mas também como sentimos e reagimos diante da vida. Por conta de toda essa característica, essas células nervosas que ela tem, ela responde muito mais às nossas emoções. Então, é como se fosse a primeira parte do nosso corpo que sente tudo. Sente o que a gente pensa, sente o que a gente sente, né? E aí ela vai absorvendo tudo isso. Claro que ela também tem os próprios esquemas dela de autorregulação, senão a gente já ia andar tudo assim. Então ela tem a autorregulação dela, mas a gente pode, com um pouco mais de consciência, facilitar esse processo de autorregulação, para facilitar, no fim das contas, também a nossa vida. A face, então, é ao mesmo tempo estrutura, então ela organiza a nossa estrutura corporal, mas ela também, como a Rô falou, carrega uma memória, né? Então ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela guarda gestos, posturas, tensões, emoções que não puderam ser expressas. E quando vivemos situações de estresse, medo, trauma, o corpo busca proteger-se. E essa defesa se traduz em contrações que são sutis, mas elas também são persistentes. E essa persistência que vai fazer com que a gente desenvolva mesmo uma postura mais inadequada, né, Má? E a Má, como fisioterapeuta, né, entende super bem disso.
E aí isso acaba, claro que a gente não está falando de uma única situação, né? Mas persistentemente isso acaba criando uma dor crônica, criando uma postura errônea, né? E isso vai desgastando ali o nosso corpo, vai provocando dor, vai provocando contração, e quando a gente percebeu, a gente está mesmo meio, né? Vamos tirar para a gente poder respirar de novo. Pode passar, vamos. Oi? Opa. E aí, então, aqui o que a gente está falando, na verdade, não são afirmações, né? São possíveis associações que vêm sendo estudadas por algumas pessoas que depois a gente vai passar as referências bibliográficas para vocês. Então, não é da nossa cabeça e nem a gente está afirmando, mas a gente pesquisou o que as pessoas têm dito e associações que podem ser feitas para a gente trabalhar de novo como hipótese, né? Então, por exemplo, um ombro rígido pode carregar um peso de uma responsabilidade que a gente está sentindo maior do que a gente deve ter, né? Um maxilar mais contraído pode reter palavras que não foram ditas. Uma respiração mais curta pode denunciar o medo de sentir, de se entregar. Então, quando a gente está fazendo esse tipo de provocação, não é que a gente está afirmando uma coisa ou outra, mas é um convite para a gente olhar. Será que é isso comigo mesmo? Como é que será que tá? Né? Se eu estou rangendo, será que tá? Se eu estou um pouco mais encurtado, se eu estou meu ombro um pouco. Tudo isso, no fim das contas, toda essa finalidade é para a gente desenvolver mais autoobservação. A autoobservação gera autoconsciência. É isso que a gente quer desenvolver. Então a gente não está afirmando que sejam essas coisas, mas a gente está fazendo um convite para olhar. E se for, corrige aí, tenta aumentar, melhorar, para a gente ficar mais atento ao funcionamento do nosso corpo. Muitas vezes, então, a face traduz emoções que não foram expressas em gestos que a gente congela, como se o corpo tivesse parado naquele instante em que algo doeu demais. Então, passei por uma situação, a gente tensiona naturalmente, né? E essa tensão, por mais que ela passe, alguma informação vai ficar na minha face. E aí, por isso que é importante a gente aprender algumas ferramentas, que é o que a gente vai falar, para ajudar a liberar essa face. Então, você não precisa ficar preso nisso. Também não vou me preocupar, né? Ai, cada emoção que eu tirar ainda é fácil. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para realmente, de repente, sei lá, uma vez por semana, eu promover o relaxamento dessa face? Para justamente eu não esperar chegar numa situação em que realmente eu não tenho mais jeito, ou é bem mais difícil. Oi? Exatamente. Né? Então não quero ninguém também que fique muito preocupado. Ai, agora já faço. Parei numa trânsito, né? Não é assim também, né? Mas é só para a gente, de novo, trazer mais autoconsciência. Então, a escuta corporal é um ato dessa tradução simbólica. É isso que a gente quer. Que vocês tenham, e que a gente tenha, né? Claro que a gente se inclui nisso, né, Bo? Que a gente tenha uma percepção mais amorosa e acolhedora com o meu corpo. O que será que ele está querendo dizer? Que é essa casa que eu habito, né? Então, como que eu posso me comunicar melhor com ela? Eu posso entender melhor algumas necessidades que às vezes não estão claras ainda para mim. E ao observar essa tensão sem julgamento e como uma curiosidade amorosa, que é o que a gente quer, uma curiosidade amorosa, a gente abre um diálogo entre o consciente e o inconsciente. E aí que está essa possibilidade de ressignificar. É quando a gente faz esse contato. Então, a proposta toda é fazer um contato. De novo, não é afirmar nada, é fazer um contato. É criar um espaço. E agora? O que será? Será que faz sentido? Será que não? O que está querendo me dizer? Vamos fazer isso. Tá? Então, essa é a nossa ideia. Né, Pô? Pode passar, por favor. E aí, a gente, para ficar um pouco mais palpável e para que a gente tivesse algumas ferramentas, tanto para a gente quanto para as pessoas que a gente atende aqui, a gente vai falar um pouquinho de toque, de som e de aroma. Como que essas três ferramentas que a gente pode usar aqui, né? O aroma a gente sempre usa. O toque a gente acaba tocando ali quando a gente está conversando com uma pessoa. Tem gente que não gosta muito, aí obviamente que a gente respeita, né? Mas é uma ferramenta que a gente tem. E o som, a gente fica às vezes com o som ambiente, mas a gente vai entender a importância do som
nessa estrutura facial. Como ele pode ser também uma ferramenta para relaxar e para, por que não, reorganizar essa face. Então, o objetivo é reconhecer zonas de contração e convidar o corpo ao relaxamento e a um novo estado de confiança, recuperar essa confiança que um dia a gente já teve. Então, permita que o aroma te lembre que o corpo é um lugar seguro. De novo, não há nada a corrigir, apenas a explorar, sem julgamento. Observa, relaxa. Onde há rigidez, há também uma vida que está pedindo passagem. Então, de novo, se está rígido, represou. Se represou, algum lugar está faltando. Se aqui está, né? Pensa numa barragem. Se fez a barragem aqui, lá falta água. O fluxo do rio não está correndo normalmente. Então, se tem alguma parte nossa, nem se termos de energia mesmo, se alguma parte nossa está mais rígida, está fazendo falta em algum lugar. Então, o nosso objetivo com a face é tentar fazer um movimento todo de novo. Falta um lugar e sobrecarga do outro. Isso, exatamente. Essa é a ideia mesmo. Como a gente viu antes, tudo que a gente tem de hormônios, de neurotransmissores, de tudo que provoca, então, onde há que faz funcionar e que também, se não funcionar, é provocador, onde há essa represália, esse fluxo represado, o nosso corpo vai traduzir alguma dor. Então, por exemplo, dores de cabeças crônicas, enxaquecas, dor lombar crônica, então, uma série de coisas, né? Até uma fascite plantar pode advir de uma rigidez nunca, onde eu fico sempre contraído. Então, por isso que é bem importante essa questão de pensar em soltar, de perceber o próprio corpo mesmo. E pensar nesse corpo como uma unidade mesmo, né? Que não tem nada separado aqui, tá tudo respondendo junto aí. Então, a face é um ponto de encontro do nosso corpo e da nossa alma. Ao escutá-la com atenção, a gente reabre essa percepção, esse sentir, essa presença. O aroma, ao entrar nesse processo, também vai ser uma ponte entre o consciente e o inconsciente, despertando memórias que o corpo já está pronto para liberar. Não é que a gente quer fazer uma catarse, nada disso. Né? É um convite sempre no sutil. O que pode ser liberado? O que pode ser curado? O que pode ser relaxado? Senão também a gente vai com uma imposição. Aí a face não responde assim, a gente já viu. O negócio da face é o toque, o som, o aroma, é o sutil e o constante. Se você fizer um movimento brusco, uma dose maior, um som, ela retrai ainda mais. A gente aprendeu, né, Rô? Que ela trabalha na constância. Eu acho que é por isso que a gente gostou dela. Sábia. Personalidade. Então, o primeiro passo da cura é não forçar o movimento. É ouvir o que está imóvel ainda, o que está com acolhimento, com compaixão. É permitir que o corpo fale e que a alma volte a respirar dentro dele. É no sutil, é no acolhimento, é no cuidado. É assim que a gente vai trabalhar com Trabalhar com ela. transe, né? Oi? Trabalhar com transe, né? Isso. Eu acho que dá também. Acho também que quando a gente trabalha com trânsito, talvez a gente perca um pouco do aspecto consciente. Talvez se a gente conseguir ferramentas para depois trazer a consciência para aquilo que foi curado, acho que funciona bem. Acho que pode ser. Porque, de certa Mas forma, eu acho também Sim. que trazer uma conexão, né, com o consciente e inconsciente. porque, de certa forma, quando você faz algumas dessas técnicas que depois que foi o que a gente fez nas vivências, você está se conscientizando daquela dor, daquela situação, e você está como se você estivesse dando um comando para ela que está tudo certo, mas que você quer que isso seja liberado, né? Então, trabalhando com o som, que vai fazer a liberação, com o aroma certo que você vai usar, então, de certa forma, talvez sendo mais consciente, é como se você, para você, tipo assim, pode ir embora essa dor, tipo assim, tá tudo bem, né? Você pode deixar de existir, algo desse tipo, né? Uma época eu pensei em abrir uma cosqueteria, sabe uma cosqueteria?
Foi isso, né? Professor. Já fiquei sabendo que nos Estados Unidos Tem. Tô brincando. E aí, você tá fazendo cosquinha na sala, você não sabe. Você é muito vanguarda. Eu não sabia. Ela é muito vanguarda. Tô fazendo cosquinha na Se eu acho, né? Que Você tem uma proposta, assim, no caso de gente atuar? Já. Um tipo de toque, um tipo de som? Sim, é tudo muito novo. São Ah, hipóteses que a gente criou, mas que a gente vai compartilhar aqui ideias. Estamos estudando para melhorar isso, né? Agora, eu descobri uma versão do Rio de Janeiro que está fazendo um movimento, ela tem vários artigos sobre a face aqui no Brasil. Legal. E ela está fazendo, é isso que eu queria te contar qualquer coisa, não deu tempo. Ela está ensinando, ela faz alguns cursos que ela está promovendo ensinamento também de algumas coisas desses toques, de algumas literações. Legal. Bem científico. Propuseram de eu faço pilates, tem um massoterapeuta e ele faz a liberação da face. E eu fui toda feliz pra voltar lá, eu faço. O que a gente está propondo só é acrescentar o aroma e o som. Mas é basicamente isso. Mas eu nem sabia que já tinha Tem. trabalhando. Tem sim. Que é a liberação biofacial. O meu esposo ele recebe, não recebe. Então a gente já falou um pouquinho disso, só para não ficar muito repetitivo, né? O corpo é um campo vivo de memórias, emoções, sentidos. Cada tensão, cada microconstrição é como um código emocional que o corpo carrega. Quando não reconhecida, a emoção se cristaliza em couraças, tornando-se dor ou bloqueio. O despertar dessa presença sensorial e afetiva nos convida a perceber essas emoções antes que elas se tornem tensões. Ou seja, quanto mais consciente emocionalmente, mais nossa face vai ficar bem e as nossas emoções também, né? Ao integrar o toque, a respiração, o aroma, o som, podemos reeducar o sistema nervoso, liberar padrões antigos e criar espaço para ressignificar esse trauma. O trauma, o que ele faz? Ele vai fragmentando a nossa consciência. Então, a gente está falando da fáscia, mas emocionalmente, quando a gente passa por alguma situação mais traumática, a gente também tem esse mesmo tipo de bloqueio, né? E as nossas emoções ficam também fragmentadas. Muitas vezes a nossa própria personalidade se fragmenta, que é quando é mais grave ainda, né? Essas partes podem se manifestar no corpo como rigidez, dor, respiração curta, tensão, maxilar. O primeiro passo, como a gente falou, é reconhecer e acolher. Quando isso fica muito marcante na vida do indivíduo, na psicossíntese a gente aprende que isso cria uma subpersonalidade. Então eu tenho a minha personalidade como um todo, mas eu posso ter, a partir de experiências marcantes na minha vida, positivas ou negativas, principalmente na primeira infância, eu posso ter como que se fosse mesmo uma entidade, que a gente chama na psicossíntese de subpersonalidade. E por que a gente está fazendo essa associação com a face? Porque a subpersonalidade ela vai também reter um tanto de energia e, dependendo do que se apresentar, ela vai tomar a frente. Então, dependendo da situação que vier a acontecer, ela vai se manifestar, vai roubar a minha energia. E ela também cria um padrão na face. Então, na verdade, a nossa proposta também é olhar um pouquinho para essas subpersonalidades. A gente falou um pouco lá no retiro, quem participou com a gente. A gente vai fazer também algumas vivências aqui, para quem não pôde estar conosco. E aí a gente vai fazer o inverso, né? Em vez de só olhar da face para o restante, a gente vai ver de fora para dentro. Como que essas subpersonalidades, podendo ser integradas, elas também vão resultar num movimento corporal mais fluido, mais sereno e mais consciente. Deu o nosso horário, né? Essa subpersonalidade pode vir do mecanismo de defesa. Em geral, ela é do mecanismo de defesa. Em geral, as subpersonalidades,
elas, vamos pensar, né, na nossa estrutura do diagrama do ovo, que fica mais fácil, né? Cada vez que aparece o meu. É verdade. É porque o fácil, né? A memória também é isso também. Shakespeare. Vamos pensar que aqui é o nosso eu consciente, está conectado com o nosso eu superior. Aqui tem o inconsciente superior, inconsciente médio, inconsciente inferior, né? As subpersonalidades, elas se formam, em geral, por experiências intensas, positivas ou negativas, até os 6, 7 anos. Então, a maioria delas vai ficar aqui, nesse campo que a gente chama de inconsciente inferior. Então, vamos pensar que criou uma subpersonalidade aqui. Ela vai ter uma potência porque ela teve uma carga emocional grande para aquele indivíduo e ela vai funcionar quase que como um centro mesmo. Então ela vai, como eu falei, represar um tanto de energia. E aí quando ela está represando aqui, ela está deixando, está faltando aqui. Então o fluxo foi interrompido. E aí quando eu trato aqui, eu libero aqui. E esse ser vai ter uma vida mais plena, com mais significado, com mais presença, com mais propósito. Então, a gente pode tanto curar isso, olhando para isso, convidando o acolhimento e a liberação, quando a gente tem uma prática de meditação, quando a gente tem um êxtase espiritual, alguma presença simbólica. Então, a cura pode acontecer de cima para baixo ou de baixo para cima. Por isso que a gente está associando aqui. Então, eu posso promover a cura das minhas subpersonalidades quando eu me conecto com essa face, porque ela vai promover um relaxamento, isso vai emergir, e eu posso, então, trouxe para o consciente, eu consigo tratar, equilibrar, direcionar, falar, olha, você não precisa mais disso, vem cá, tem outras possibilidades. Ou eu posso fazer o inverso, eu posso trazer aqui do meu eu superior essa consciência, desbloqueio aqui, cura aqui. Aí a pessoa tem, às vezes, até um processo mesmo, né? Nossa, aconteceu alguma coisa, tive um êxtase, tive um contato, uma presença, e isso tem um impacto mais muito grande, porque curou aqui também. E aí, no fim das contas, a ideia toda é que há uma fluidez e há uma integração entre todos os aspectos do nosso ser. A face, ela representa no nosso corpo físico essa integração, além, claro, dos outros sistemas, mas pelo fato dela permear tudo, a gente vai olhar para ela por conta disso. Mas a gente está olhando, claro, os outros corpos, a gente está incluindo outros campos de consciência. A faixa é, no nosso corpo físico, um sinal, uma resposta de toda essa estrutura psíquica e espiritual maior, tá? Só para a gente colocar tudo na proporção correta. Olha, por exemplo, quando você tem um problema do lado esquerdo, tem alguma relação? A face ela está sobrecarregada ali? Eu acho que esse é um campo para explorar, né? Porque pode ter muitas possibilidades. Se eu falo que eu arranjo os dentes, eu penso Ai, que lá. né? Aí eu. Acho que a gente pode depois ver mais a miúde isso. Vamos lá? Olha, só uma coisa, eu acho que esse tema é super importante, né? Gente, tem como poder assistir as aulas a 1 e a 2, que deu uma introdução? Ele gravou. Eu acho que a gente gravou. Eu vou subir E aí depois. aí você coloca no YouTube. Ah, legal. Pode deixar. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Fala. Pode falar. Pode falar. Vou gravar, vou parar de gravar. Os adolescentes não estarão presentes hoje. Não sai mais. Tá.